Deus é tão bom, por que ele não acaba logo com o mal? Essa é uma das perguntas mais antigas e mais difíceis que existem. E para responder, Jesus contou uma história simples, mas que revela o que Deus vai fazer no fim dos tempos. Hoje, você vai descobrir a verdade sobre o mal, sobre a paciência de Deus e o destino final de tudo que é falso. Portanto, fica comigo até o final, porque essa parábola pode mudar a forma como você enxerga o mundo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e esse é o canal Água Viva. Bom, eu acredito que assim como eu, você já deve ter se perguntado o porquê que o mal existe em nossas vidas, certo? E essa questão que fez muitos virarem as costas para Deus e para o cristianismo ao longo dos séculos. Mas e se eu te falar que Jesus respondeu essa pergunta com uma história que passou despercebida por vários leitores da Bíblia? A parábola do joio e do trigo traz a resposta para essa questão e, de quebra, revela a verdade sobre o fim dos tempos. Mas antes de tudo, peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho também, aqui embaixo, porque assim, eu vou estar postando não só essa, mas todas as parábolas que Jesus contou durante os evangelhos. Então, para não perder o conteúdo de nenhum vídeo, se inscreva e ative o sininho, beleza? Então, chega de enrolação e bora mergulhar fundo na parábola do joio e do trigo, que é o conteúdo de hoje. Bom, para quem não conhece, essa parábola se encontra no Novo Testamento, mais especificamente no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E antes de tudo, devemos lembrar rapidamente que os elementos usados em cada parábola que Jesus contava, na maioria das vezes, não eram literais. Tanto que o termo parábola vem do grego parábole, que significa comparação, colocar lado a lado ou fazer um paralelo. E esse é o motivo por trás da ignorância de muitos que até mesmo leem a Bíblia de capa a capa e ainda assim não entendem nada das Escrituras Sagradas. Pois é nas parábolas que encontramos as principais revelações de Jesus, porém sempre de forma um pouco mais enigmática. Mas o que Jesus disse de tão importante nessa história? Em Mateus capítulo 13, versículo 24, Jesus diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos do dono da casa lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E o dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então, antes de tudo, você consegue perceber o quão complexa é essa parábola? A partir do momento que a gente lê, até parece que é um pouco interpretativo. Por exemplo, o fruto é você fazer tudo certinho, enriquecer, isso, aquilo. Não. Então, as parábolas, essa e todas as outras, exatamente todas as outras, não são interpretativas, porque cada parábola tem o seu significado próprio e exclusivo. Certo, mas se Deus fez tudo bom, como surgiu então a maldade? Ao analisarmos a vida ao nosso redor, percebemos que todos têm liberdade em seus atos e opiniões, certo? E isso se dá porque, ao criar os seres viventes, Deus decidiu os criar para assim ter uma relação verdadeira de amor e justiça. Não entendeu? Pensa assim, se Deus, ao criar os primeiros humanos, pediu para que esses não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso quer dizer que ele criou seres livres o bastante para aceitarem ou rejeitarem a sua vontade. Portanto, com a criação de seres livres, o mal passou a ser uma possibilidade. E se voltarmos ao Antigo Testamento, vemos que no livro de Ezequiel, mais especificamente no capítulo 28, vemos o momento em que a maldade passou de ser uma possibilidade e se tornou realidade. Abre aspas.
Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Assim, então, entendemos que o pecado surgiu primeiramente no coração do diabo, o querubim ungido do Senhor, e que a partir desse momento passou a enganar as nações. Mas agora a questão é, por que Deus, sabendo de todas as coisas, permitiu que esse ser viesse à existência, mesmo sabendo de tudo o que ele causaria depois? Simples, Deus é justo. E para explicar como isso funciona, vamos imaginar a seguinte situação. Um professor, em um dia de aula, decidiu verificar se os alunos gostavam dele e da sua disciplina. Para isso, ele disse aos alunos: "Pessoal, vou entregar a vocês uma folha em branco. E quem gosta das minhas aulas, escreva, por favor, um 10 no papel. E quem não quer mais ter aula comigo, escreva a nota 0. Minutos depois, ao final da aula, o professor juntou as duas pilhas com as notas dos alunos e, em seguida, jogou fora as que tinham notas 0, levando ao diretor apenas as notas 10, fazendo com que este nunca conheça as notas que foram negativas. Portanto, parece justo para você que Deus removesse todos aqueles que não seguiriam a sua vontade, assim como o professor jogou fora todas as notas 0? E a resposta para isso está dentro da própria parábola do joio e do trigo que lemos anteriormente. Abre aspas. Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Fecha aspas. Não sei se você já viu a semelhança entre um joio e um trigo, mas eles são bem parecidos esteticamente falando. Porém, o joio é vazio e não produz frutos. Portanto, existe um risco real em querer arrancar o mal antes da hora. Porque nessa tentativa, pessoas que iriam se converter perderiam a possibilidade da sua salvação. Então, quando o semeador, que é Jesus, diz para que deixe que cresçam juntos o joio e o trigo até a colheita, ele está dando tempo para que amadureça o fruto do arrependimento por parte do trigo. E é exatamente essa mensagem que Pedro, em sua segunda carta aos que estavam sendo perseguidos por Roma, quer nos dizer. Ele diz, abre aspas, "O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento." Fecha aspas. Para exemplificar, podemos associar Deus a uma mãe que, mesmo sabendo de todas as dificuldades que passará, ainda assim decide dar à luz, pois já ama seu filho antes mesmo dele nascer. Ela sabe que ele vai desobedecer, sabe que em alguns momentos ele vai feri-la com palavras duras, sabe até que um dia ele pode se afastar dela, mas mesmo assim ela escolhe amar, ela escolhe esperar, porque ela não vê só o erro. Ela sabe quem ele nasceu para ser. Deus é assim. Ele sabia tudo o que a humanidade faria, mas ainda assim, ele nos criou. E mais que isso, ele decidiu esperar porque ama. Mas assim como uma mãe corrige, colhe as consequências dos erros do filho e até diz, chega quando o limite é ultrapassado, Deus também colocou um tempo. Ele ama, ele espera, mas ele também é justo. E esse tempo tem um fim. E é isso que Jesus mostrou quando falou da colheita. O campo não vai durar para sempre. A paciência dele é perfeita, mas não é eterna no tempo humano. Vai chegar a hora em que virá a colheita e nesse dia cada um vai revelar quem é de verdade. E essa separação vai acontecer diante dos olhos do próprio Cristo. Porque ele mesmo disse em Apocalipse 14:14 que os anjos viriam para fazer essa colheita. Não é uma metáfora, é uma profecia. Isso tudo vai acontecer. E quando acontecer, não vai dar mais tempo para fingir ser um trigo. Ou você é, ou você nunca foi. Não existe meio termo. Por isso, se você está na dúvida hoje, se você está vivendo como um joio, ou se tem a chance de ser um trigo ainda ou não, saiba que a colheita ainda não começou. O campo ainda está de pé. A terra começou a ficar madura, mas ainda não está no tempo da colheita. Então você ainda tem tempo para se tornar ou se revelar como um trigo. Digo isso porque quando começar a colheita, aí sim não haverá mais tempo. E eu te pergunto, quando Jesus voltar, você vai estar pronto para ser recolhido, no celeiro do semeador, como Jesus mencionou? Ou você acha que será jogado fora? Pense bem.
Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes, gostaria que você comentasse aqui embaixo como você se vê atualmente. Você se vê claramente como um trigo ou ainda tem essa dúvida de, não sei se eu sou um trigo ou se eu sou um joio? Eu espero que você seja um trigo, viu? Mas enfim, comenta aqui embaixo o momento que você está passando, porque vai ser bem interessante a gente saber disso. E aquela coisa, se inscreve, ativa o sininho, me siga nas redes sociais, vou deixar aqui no link da descrição também, beleza? E que a paz esteja com vocês. Shalom, shalom.